Olá, vamos dar início a mais uma aula de patologia geral. O tema da aula de hoje é sobre trombose. Nessa aula, vamos fazer análise microscópica de um feixe vasculo-nervoso. Aqui a gente tem um fragmento histológico composto por vários vasos, onde a gente pode encontrar um vaso maior ao centro da imagem. Aqui a gente pode observar que é um vaso sanguíneo, principalmente porque eu consigo caracterizar algumas camadas do vaso sanguíneo. Eu tenho essa camada mais espessa do vaso aqui, ó, uma coloração mais eosinofílica do que o restante, que é a camada de feixe muscular. Aqui a gente tem uma camada de feixe muscular liso, então tudo isso aqui é feixe muscular, e abaixo dela, ou externamente, né, melhor falando, a gente tem uma camada de fibras conjuntivas, essa parte mais externa aqui, de fibras conjuntivas, colágeno, fibras elásticas também, e vasos sanguíneos, pequenos vasos sanguíneos. Essa é a camada que a gente chama de camada adventícia. Então, tem a camada adventícia, a camada muscular, e, posteriormente à camada muscular, a gente deveria encontrar a camada endotelial. A gente não consegue determinar muito bem a camada endotelial, não. O que a gente consegue ver aqui é a camada subendotelial composto por fibras elásticas. Olha só, a gente pode observar essas linhas aqui, ó, abaixo da camada muscular, acima, né, se a referência for as células endoteliais, a gente pode observar aqui esses feixes, que são feixes de fibras elásticas, representando a camada mais interna do vaso sanguíneo. Após essa camada mais interna do vaso sanguíneo, seria a luz vascular. Então, o que a gente está encontrando aqui após aquela camada de fibras elásticas é um depósito de um material bem denso, representado na periferia por uma organização de fibras conjuntivas, microvasos, toda essa região aqui, ó, fibras conjuntivas, microvasos e células inflamatórias. Após essa camada, a gente pode observar uma outra área que está bem mais eosinofílica, bem mais curada pela eosina, que é representada por um material amorfo, sem uma forma definida, bem eosinofílico, agregado de hemácias e leucócitos. Em toda a região que a gente passeia, a gente vê esse material amorfo bem eosinofílico, agregado de hemácias e leucócitos. E o depósito de um pigmento de aspecto mais ferruginoso, que está com uma característica um pouco mais enegrecida, mas ele tem um aspecto mais ferruginoso. A gente passeando por todo o material, a gente observa a presença desse pigmento, que é pigmento de hemosiderina, devido à ruptura das hemácias dessa região. Isso aqui são feixes de fibrina associado a organizações de elementos figurados do sangue. A gente chama isso aqui de linhas de Zahn. Então, a gente vê esse depósito aqui nesse menor aumento, a gente pode observar que realmente parece linha, olha só. Vão sendo depositados em forma de linhas. Chamamos isso de linhas de Zahn. Então, quando a gente encontra essas estruturas aqui em um tecido, a gente pensa em um sangue agregado, em um sangue coagulado. Tá? Quando a gente vê isso aqui, a gente pensa no sangue coagulado. Organizado dessa maneira no vaso sanguíneo, a gente já pensa em um evento trombótico acontecendo e não somente mais em um coágulo sanguíneo. Então, toda essa região aqui já pertence a uma formação trombótica e na periferia, a gente já começa a pensar em uma formação trombótica com um início de organização ou de reparo tecidual, porque eu já vejo depósito de tecido colágeno. Então, toda essa estrutura obstruindo a luz vascular é o trombo. Então, desse ponto até esse ponto, nós observamos um trombo. A gente finaliza então nossa aula de trombose. Obrigado pela atenção de todos.